Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa, o jornal que mostra o que foi notícia na Câmara e em São José durante essa semana. Vamos aos destaques da edição de hoje? Vereadores realizam reuniões da Frente Parlamentar do Rio Paraíba do Sul e da Comissão de Meio Ambiente para discutir sobre a preservação. Imposto solidário. Contribuintes podem doar parte do imposto de renda para entidades que ajudam crianças, adolescentes e idosos da cidade. Abril Verde. Campanha conscientiza empresas e trabalhadores sobre prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Nova lei do governo de São Paulo cria regras para a prestação de serviço de entrega no estado. O Semana Legislativa está no ar. A gente começa a semana de hoje com um balanço da sessão realizada na última quinta-feira. Durante a 16ª sessão do ano, os vereadores aprovaram o projeto de resolução da mesa diretora que altera o regimento interno da Câmara e acrescenta condições à previsão de arquivamento de proposição, que são projetos de lei, requerimentos, indicações e outros instrumentos. Em fevereiro, o plenário já havia aprovado resolução que incluiu no regimento que, entre as competências privativas do presidente da Casa, a possibilidade de determinar o arquivamento de propostas quando houver outra com o mesmo conteúdo ou objetivo. Agora, a nova resolução, que recebeu 19 votos favoráveis e 2 contrários, acrescenta que as regras não se aplicam aos documentos de autoria do Poder Executivo. Além disso, uma emenda do vereador Sérgio Camargo, aprovada por unanimidade, condiciona o arquivamento à consulta prévia e à emissão de parecer jurídico a respeito da igualdade de temas. Os parlamentares também fizeram a leitura de 35 novas propostas que começam a tramitar com a fixação de prazos e designação de comissões para análise. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar também os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Os vereadores da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul se reuniram na última terça-feira para discutir ações e políticas públicas para a proteção do rio. Um encontro importante para o futuro do meio ambiente. Na primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul, vereadores discutiram soluções para os problemas que têm impactado a bacia do Paraíba, responsável pelo abastecimento de água na região. Durante a reunião aqui na Câmara Municipal, foram debatidas questões como poluição, descarte irregular de resíduos e tratamento de esgoto. A expectativa é que, a partir deste primeiro passo, sejam tomadas ações concretas, unindo apoio da comunidade e poder público. Muito importante uma reunião como essa, porque ela destaca os pontos que todos nós, preocupados com a qualidade do Rio Paraíba do Sul, precisamos ficar atentos. E o principal deles é o esgoto. Ainda é o maior problema do Rio Paraíba. Então, termos um olhar especial para isso é fundamental. Além do vereador Carlos Abranches, autor do requerimento que criou a frente, a reunião contou com a presença dos parlamentares Fernando Petiti, Sérgio Camargo e Amélia Naomi. Eles defenderam a importância de ampliar a fiscalização ao longo da bacia para coibir o descarte ilegal de lixo e outras atividades irregulares. Foi muito produtiva, acho que deu aí vários elementos para a gente iniciar o processo. Nós vamos ter uma caminhada muito longa, né, para preservar aí o Rio Paraíba, para garantir, inclusive, detectar bem, marcar bem da onde que são os grandes problemas e atuar focado. Nesse primeiro encontro, os parlamentares receberam o presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, Renato Veneziani. A proposta foi entender os reais desafios enfrentados pela bacia e como unir esforços na criação de políticas públicas de proteção ambiental. Realmente a gente trabalhar para ver a qualidade do rio e a qualidade dos despejos industriais e sanitários que ainda tem em São José dos Campos do Rio. Eu acho que a reunião marcou bastante isso. Isso é um ponto muito importante para nós, porque a água do rio é a água que nós tomamos todos os dias. E a primeira ação da Frente Parlamentar foi definida durante a reunião. Uma visita técnica a uma estação de tratamento de esgotos de São José dos Campos
para entender como esse serviço impacta o Rio Paraíba do Sul. Se cada vereador que compõe a frente parlamentar, que quer cuidar e preservar o Rio Paraíba, a qualidade da água do Rio Paraíba, sabe como é que é feito o tratamento do esgoto que chega das casas, a gente começa a ficar mais consciente da necessidade de preservar esse patrimônio que é de todos nós. Então a visita tem esse objetivo. As próximas reuniões da Frente Parlamentar devem contar com a presença de outras lideranças do setor, que vão ampliar o debate sobre a proteção e preservação da bacia do Paraíba do Sul e nossos recursos hídricos. A partir dessa reunião, a gente agora vai planejar as próximas, né? Então, de início, a gente já começa a fomentar nos vereadores a sua capacidade produtiva, legislativa, para que ela possa também trazer reflexões em torno do que interessa para a preservação da água do Rio Paraíba. As frentes parlamentares são instrumentos importantes do legislativo que reúnem vereadores, especialistas e a população para debater um tema de interesse público. No caso do Rio Paraíba do Sul, a criação da frente representa um passo essencial para proteger esse recurso tão valioso. E os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente também se reuniram para tratar de assuntos relacionados à preservação. Um dos assuntos tratados durante a reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara foi o corte de árvores no município. O presidente da comissão, o vereador Tomás Henrique, e o relator, o parlamentar Carlos Abranches, destacaram que essa é uma das queixas da população que chegam aos gabinetes. Nós temos visto a sociedade civil organizada muito ativa na fiscalização do poder público no que diz respeito ao meio ambiente, à supressão irregular ou mal feita de árvores e até mesmo das podas. A gente vê entidades, associações que participam, fiscalizam o poder público e por isso contribuem ou podem contribuir ainda mais com a cidade e especificamente com a Comissão do Meio Ambiente. Então a gente estabeleceu como tarefa da comissão, a partir das próximas reuniões, a gente escutar a sociedade civil organizada, os especialistas no meio ambiente, para que a gente possa subsidiar as próximas ações das comissões. Se há supressão de árvore, se há poda de árvore, tudo isso acaba entrando no âmbito das nossas discussões. Hoje, esse foi um dos temas. Moradores da cidade, quando reclamam, ligam para cá, para os gabinetes, dizendo que foram arrancadas árvores em frente às casas delas. Cabe a nós avaliarmos, cabe a nós olharmos para isso. Os integrantes da comissão ressaltam que uma lei aprovada pela Câmara determina o plantio das árvores que são retiradas. Isso deve acontecer em um prazo de até 60 dias após o corte, no mesmo local ou em áreas próximas, para garantir que a arborização da cidade não seja prejudicada. Os vereadores afirmam que vão acompanhar de perto as ações do Executivo para saber se a regra vem sendo cumprida. Aquelas árvores que são suprimidas por necessidade, às vezes ela caiu por conta da chuva ou elas já estão doentes, elas precisam de uma substituição. No entanto, essa substituição, diferente do que a lei prevê, ela não tem ocorrido no local ou próximo ao local onde essa árvore é suprimida. E isso ocorre com uma degradação por exemplo, do microclima ali da região. A gente sabe que quanto menos árvores, mais a gente vai ter altas temperaturas, ondas e ilhas de calor. Então a gente precisa garantir, por exemplo, que o morador que comprou um bairro porque ele é arborizado, que ao longo do tempo esse bairro não seja depreciado e essas árvores não sejam arrancadas sem a devida contrapartida na região. Fora isso, houve uma conferência municipal do meio ambiente em São José dos Campos há algum tempo, há poucos meses, e o levantamento, o resumo desses dados vai ser trazido para cá numa outra reunião. Essa reunião de hoje deliberou isso. Nós vamos marcar uma reunião. A próxima será conversando com os líderes dessa conferência para que eles possam explicar tudo o que foi deliberado, para que a gente tenha essa ideia de como fazer de São José dos Campos uma cidade bem cuidada em termos de meio ambiente. Além do trabalho de fiscalização, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara analisa e emite pareceres sobre propostas que tratam de questões ambientais. O objetivo é colaborar para o desenvolvimento sustentável da cidade. Ainda falando da Câmara Municipal, um projeto de lei aprovado pelos vereadores autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.
Até mesmo as profissões mais antigas estão sujeitas às mudanças do mercado. As demandas do varejo, por exemplo, não são mais as mesmas de anos atrás. Para entender essas mudanças e intermediar políticas públicas, São José passa a contar com o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. A expectativa é que o órgão atue como uma ferramenta de modernização e gestão participativa. Os trabalhadores vão ter sua representatividade, os empregadores também, e acho que é de suma importância para a gente discutir e colocar isso uma discussão mais ampla para a gente fomentar realmente esses 3 pilares, que é o trabalho, emprego e renda. O projeto para a criação do Conselho foi apresentado pelo Executivo e aprovado pela Câmara. Entre as competências do novo órgão estão deliberar acerca das políticas municipais na área, apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, e fiscalizar os recursos financeiros destinados a ele. Ao todo, serão 12 membros, entre sociedade civil e representantes do poder público e empregadores. As políticas públicas terem adequação ao que essa comissão pensa é de suma importância para atingir o seu objetivo, que aí a comissão leva no seu nome, né? O Sistema Nacional de Emprego foi criado com base na Organização Internacional do Trabalho, que orienta países a manterem um serviço público e gratuito de oferta de emprego. Aqui em São José, esse serviço é realizado pelo PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Essa atividade de intermediar o contato entre empresas e mão de obra também passará a ser acompanhada pelo Conselho. Esse Conselho vem para ajudar na demanda, na oferta e na capacitação desses profissionais no trabalho e renda. O que o Conselho faz? Ele pode ser tanto consultivo, deliberativo e fiscalizador. Então, o Conselho ele pode exercer esse poder de fiscalização. A criação do novo conselho é vista como essencial pelo poder público. Além de fortalecer o diálogo entre governo, empregadores e trabalhadores, o grupo poderá promover ideias para impulsionar o mercado de trabalho em São José. Ter um olhar muito crítico e ajudar nas políticas públicas para que a gente possa trazer para a sociedade joseense uma melhor empregabilidade, uma renda maior. Então, isso está no ambiente joseense, esse ambiente de inovação, de a gente ser mais atrativo, tanto para as empresas, para os trabalhadores terem uma renda maior. Então, tudo isso está interligado e o papel do poder público de criar essas políticas, né? Agora vamos falar de uma lei que foi aprovada pelo governo de São Paulo. A medida cria novas regras para o serviço de entrega no estado. Agora, os entregadores serão obrigados a usar nas mochilas e baús uma etiqueta de segurança com informações pessoais e do veículo para rastreamento e fiscalização da atividade. A nova lei tem gerado debate entre os trabalhadores do setor. Para uma encomenda ou uma comida quentinha chegar até o destino, são eles que levam, os entregadores. Um serviço essencial que ganhou atenção do poder público recentemente. Agora, a profissão recebeu novas regras que ampliam a fiscalização e o controle das entregas. As normas foram apresentadas em uma lei sancionada pelo governo do estado. Os entregadores serão obrigados a carregar nas mochilas e baús uma etiqueta que contará com QR Code e chip de segurança que será instalada para rastrear e fiscalizar o serviço. O dispositivo contará também com informações dos trabalhadores, como nome, identidade e modelo do veículo. Um dos objetivos da legislação é trazer mais segurança tanto para os consumidores quanto para os profissionais do setor. Para o presidente da Associação dos Motoboys do Vale do Paraíba, a medida vai coibir a prática ilegal da profissão. Está tendo muito assalto, pessoas se passando como motoboy e, na verdade, não são. Estão ali para fazer o crime. Para quem está trabalhando na legalidade, eles não vão querer. Quem trabalha correto, não vai mudar em nada, vai ser apenas uma identificação, como já tem em todos os aplicativos. De acordo com a nova lei, ficará a cargo das empresas prestadoras de serviço de entrega manter um cadastro atualizado dos profissionais, que ficará disponível nas etiquetas de segurança. Dessa forma, a confirmação da relação de trabalho entre o profissional e a empresa será realizada em tempo real. A finalidade é impedir o trabalho irregular e ações fraudulentas. E essas pessoas cadastradas, identificadas mais detalhadamente, elas sejam mais rapidamente liberadas em bloqueios, nas blitz policiais. Porque o policial, também utilizando o próprio sistema, ele vai ficar com mais agilidade
que aquela pessoa está cadastrada em determinada plataforma. Isso tem a propensão de agilizar a liberação desse trabalhador quando ele for fiscalizado pela Polícia Militar ou pela Guarda Municipal. O descumprimento das novas regras resultará penalidades às empresas, como advertências, multas e, em casos mais graves, suspensão das atividades. A regulamentação da nova lei será feita por meio de um grupo que contará com a participação de associações e entidades do setor. Para os vereadores da Câmara Municipal, a legislação será benéfica para a segurança dos trabalhadores e consumidores, além de auxiliar no trabalho das empresas. Eu creio que todos serão beneficiados. Quem entrega vai ter mais segurança também do seu trabalho. As empresas poderão fazer um melhor cadastro e quem recebe saberá de antemão que tem uma pessoa cadastrada, que tem ali, que fez todo um início ali de trabalho, que fez seu cadastro certinho na empresa, então fica um lastro muito bacana para todo mundo. E a gente sabe que tem muitas pessoas boas que utilizam desse serviço para a sobrevivência, né? E logicamente a lei ela vem proteger esses entregadores. Nós temos vários episódios de entregadores que utilizam de mochila, de uniformes falsos, né, para cometer crimes. Então essa lei, através do chip, ela vai dar transparência e segurança, principalmente para quem utiliza do serviço e para quem é trabalhador. Mas, para alguns representantes da classe, ainda falta clareza sobre o impacto das novas regras. Para o Luiz, que trabalha diariamente como motoboy, tão importante quanto a regulamentação é a garantia do policiamento e fiscalização nas ruas. Eu acredito que isso é um trabalho policial mesmo, o pessoal tem que estar na rua, tem que ter um efetivo em cima dessa questão. Portar os dados do motorista, do veículo dele, o aplicativo já exige que a gente faça um cadastro referente a isso. Se minha moto não estiver em dia, se a minha CNH não estiver ok, eu não vou ser aprovado e não vou conseguir trabalhar no aplicativo. E o especialista em segurança pública também defende que o aumento no policiamento é a melhor maneira de trazer mais segurança para entregadores e a população. A polícia precisa estar mais próxima ao cidadão. Mas mesmo antes desse processo de aproximação, ela deve investir fortemente no policiamento em manchas criminais, que é o que mais mostra resultado do mundo afora. Colocar efetivos policiais onde as manchas criminais apontam que os crimes acontecem em sua maior parte. Para a Câmara, todo debate é importante. Ouvir a população é um passo fundamental para construir uma lei eficiente que seja boa para todos. A gente tem levado pautas importantes através da Frente Parlamentar de Segurança Pública que nós estamos organizando para que a gente paute propostas, políticas públicas que possa garantir cada vez mais a promoção de segurança pública na cidade. E esse projeto de lei, com certeza, a gente pode replicar ele e levar também mais segurança ainda para os trabalhadores e para a população. Vamos para a nossa primeira pausa. E na volta falamos sobre saúde no ambiente de trabalho. É rápido, não sai daí! Estamos de volta. Vamos exibir um balanço da 15ª sessão realizada pelos vereadores na última terça-feira. A 15ª sessão do ano contou com uma pauta extensa, mais de 500 documentos para apreciação dos parlamentares. Desse total, foram mais de 300 indicações lidas em plenário com vários pedidos ao poder público. Limpeza urbana, reforma de espaços públicos, trocas de lâmpadas e reforço na iluminação de algumas avenidas, além de podas de árvore. Ainda foram votados diversos requerimentos. Eram, na maior parte, solicitações de informações sobre serviços de fiscalização e assistência social, além de cobranças para ampliação de rondas policiais em alguns bairros e mais agilidade na realização de consultas médicas. Já no período do pinga-fogo, os principais temas abordados pelos parlamentares foram fiscalização, urbanismo, saúde e inclusão. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, cobrou medidas para problemas de manutenção pública na cidade, como alagamentos, falta de reparo nas ruas e corte no abastecimento de água. Amélia também comentou sobre a importância de defender a democracia e não conceder anistia para as pessoas que participaram da invasão do Congresso no dia 8 de janeiro.
Cláudio Apolinário também usou a tribuna. Ele denunciou uma tentativa de intimidação por um morador que teria invadido o gabinete dele. Segundo o parlamentar, a ação contou com a entrega de um envelope e envios de mensagens nas redes sociais. Cláudio Apolinário acredita que a atitude é uma represália a comentários feitos por ele envolvendo um portal de notícias da cidade. Rafael Pascucci foi outro vereador que fez apontamentos durante o pinga-fogo. Ele comemorou a entrega da Praça Verão no Jardim Morumbi. Pascucci defendeu que o espaço representa um avanço no planejamento urbano. A praça tem um conceito inovador que inclui entretenimento para todas as idades, integração entre diversos tipos de atividades, inclusão e sustentabilidade. Já o vereador Lino Bispo cobrou agilidade nos atendimentos da saúde. Em um vídeo apresentado em plenário, moradores criticaram a demora para conseguir uma consulta. Lino Bispo também pediu apoio a uma moradora que depende de uma cirurgia de descolamento de retina. O vereador exigiu mais transparência nos serviços de saúde e uma resposta do município para as reivindicações. Defendendo a inclusão, a vereadora Juliana Fraga reforçou as metas da campanha Abril Azul, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o autismo. Em uma carta lida em plenário, a vereadora apresentou os desafios da categoria e se colocou à disposição das famílias para lutar por direitos como educação, saúde, emprego e autonomia. Durante a sessão, os vereadores ainda aprovaram a criação de 2 novas frentes parlamentares, a Frente Parlamentar da Habitação e Regularização Fundiária e a Frente Parlamentar Católica. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal no YouTube. Mudando de assunto, neste mês é realizada a campanha Abril Verde, que tem como objetivo conscientizar empresas e trabalhadores sobre a importância das ações de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Dados do último Anuário Estatístico da Previdência Social mostram que em 2023 foram notificados mais de 730 mil acidentes. Em breve, esse canteiro de obras vai se transformar num condomínio de casas. Para isso, mais de 100 pessoas trabalham aqui diariamente. O ritmo exige medidas de segurança. Equipamentos de proteção individual e coletivo não podem faltar. Tem ainda as placas espalhadas por todo lugar, que sinalizam o perigo. Ter esse cuidado, a conscientização dele da importância aí do uso de EPI, de poder fazer esse trabalho consciente. Inclusive nós temos aí as reuniões diárias, aí as matinais, onde é orientada aí o time, a importância do uso aí dos equipamentos. Os números mostram que esses cuidados no dia a dia do trabalho são indispensáveis. A cada 15 segundos, um trabalhador morre no Brasil por acidente no trabalho ou doença laboral, condição de saúde que surge em razão da atividade profissional. Segundo o Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho, o Brasil é o segundo país do G20 com maior taxa de mortalidade no emprego. Por isso, o uso dos EPIs por aqui não é opcional, é obrigatório. Ver o resultado também de não ter o acidente, de evitar o acidente principalmente, fica mais fácil da gente poder implantar isso. Então a galera adere bem e o time se comporta bem no uso. Algum equipamento ou outro a gente entende que pode trazer algum tipo de desconforto, mas o principal é preservar essa questão da segurança. A campanha Abril Verde é dedicada à discussão e conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho. No Brasil, as normas regulamentadoras estabelecem regras para garantir a segurança. Elas fazem parte da CLT e servem para assegurar que tanto trabalhadores quanto empresas cumpram regras e procedimentos para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Essa advogada explica que nos casos em que a empresa não pode anular os riscos, os funcionários recebem uma compensação financeira indenizatória. Então a gente tem um adicional de periculosidade quando o empregado ele tem um risco à vida e à saúde potencializado. Então uma atividade potencial que coloca em risco a vida do empregado. Então, como não tem como a empresa fazer mais do que está na norma e ele ainda está em risco, ele tem direito ao recebimento desse adicional. O adicional de insalubridade é a mesma coisa, A empresa, observando todas as ações, não consegue anular esse risco, ele também vai ser submetido ao pagamento do adicional ao empregado.
E os desafios para empregadores e trabalhadores também passam por constantes mudanças. Atualmente, os transtornos mentais têm integrado a lista de doenças do trabalho. Um exemplo recente é o burnout. As empresas têm que tomar medidas para que diminua o risco de doenças psíquicas do trabalhador naquele ambiente, né? Então, passa desde adequação ambiental, né? Fornecer um ambiente adequado, melhorar as regras. Então, a gente fala, por exemplo, num ambiente exaustivo, que é desgastante, com jornada de trabalho extenuante, a empresa vai ter que tomar medidas, né? Se ela não conseguir fazer essas modificações ambientais, ela vai ter que tomar medidas que ofereçam menos impacto na saúde do trabalhador. Para os vereadores, promover a conscientização é uma forma de o poder público contribuir para a segurança dos trabalhadores. E quando se trata dos impactos das condições de trabalho na saúde mental, o parlamentar Carlos Abranches afirma que é preciso pensar políticas públicas voltadas para a prevenção e o acolhimento. Através de convênios, através de debates, de fóruns, de simpósios, de congressos, atraindo pessoas que saibam o que dizer, promovendo a preparação de profissionais da área da saúde. Nós temos aí dezenas e dezenas de médicos se formando e fazendo residência médica em psiquiatria para propiciar esse atendimento em nome da prefeitura das cidades. No nosso caso, por exemplo, quanto mais pudermos atrair uma atenção para isso, e a Câmara Municipal está aqui para isso, para trabalhar essa política. Política municipal significa esta cidade está preocupada com esta causa e criou um modus operandi, criou um processo para se alcançar um resultado. E como vimos na reportagem anterior, além da necessidade de implantação de medidas para evitar acidentes, existe também a necessidade dos cuidados com a saúde mental dos trabalhadores. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil atingiu em 2024 o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Foram 470 mil casos. Ansiedade, depressão, burnout, problemas cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Nos últimos anos, a saúde mental dos brasileiros tem mobilizado debates e provocado alertas. Isso reflete não só na vida social, mas na profissional também. Aumentou o número de afastamentos por doenças emocionais. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, só no ano passado, transtornos mentais como ansiedade e depressão afastaram mais de 470 mil pessoas no ambiente de trabalho. Número quase 70% maior do que o registrado em 2023. É muito do estilo de vida da sociedade que a gente está, né? É uma sociedade apressada, agorista, tudo para ontem, então da qual eu não consigo nem parar para pensar em mim. Acredito que essa sociedade cobra essa eficiência, né? A ansiedade é aquela questão do agora e a depressão por faltar essa reflexão interna. Então são doenças não só, né? Elas não só são as que eu mais escuto aqui no consultório também, como também existem outras, né? O burnout. No comparativo dos últimos 10 anos, a situação chama ainda mais atenção. De 2014 para 2024, os números de afastamentos mais que dobraram. Passaram de 221 mil para 472 mil. De acordo com esse psicólogo, uma das explicações estaria na cobrança e pressão do mercado de trabalho. Eterna cobrança e eterna culpa. Então isso com toda certeza agrava e vai agravando em outros estados emocionais, estados psicológicos que a gente está tendo conhecimento que estão se agravando e que está acontecendo. Burnout e todas essas outras doenças da modernidade. O isolamento também do Covid, que também está acontecendo frequentemente, o isolamento cada vez mais. Luciana é um exemplo de como fatores emocionais impactam a rotina de trabalho. Recentemente, perdeu o pai e o filho precisou de um transplante de córnea. Por conta dos acontecimentos, desenvolveu ansiedade e precisou se afastar. Comecei a ficar muito ansiosa e eu vim trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Alguém falava comigo, eu já começava a chorar, né? Não conseguia. Mas a Luciana não foi o único caso de afastamento por questões emocionais registrados pela empresa. Por isso, os gestores desenvolveram programas para acolher funcionários que enfrentam problemas emocionais. A gente tem um programa interno chamado Movimento Mente em Foco, no qual a gente sempre promove ações voltadas para a saúde mental dos nossos colaboradores, e a gente também tem um canal direto, no caso de algum colaborador
em adoecimento mental, que ele pode procurar o serviço de saúde para a gente fazer as abordagens necessárias. De acordo com esse psicólogo, o cuidado com a saúde mental deve ser entendido como uma prioridade no ambiente de trabalho. Acho que precisa muito ser feito ainda em iniciativas públicas, poder público, poder privado, de começar a compreender essas doenças mentais no ambiente. Para a Câmara de São José, as doenças emocionais devem ser entendidas como uma questão de saúde pública. Segundo o vereador Carlos Abranches, políticas públicas de atenção à saúde mental podem ajudar a acolher quem passa pelo problema. Mas é preciso focar também em campanhas educativas. Muito importante que hajam proposições, hajam projetos, hajam trabalhos de conscientização nas escolas, nas comunidades de bairro, nas igrejas, nos templos religiosos, nas câmaras municipais, que é o nosso espaço, mais palestras com especialistas na área do comportamento humano, das relações humanas, porque onde o conhecimento entra, o desconhecimento vai embora. Entender os impactos dos problemas de saúde mental é um passo importante para propor soluções e políticas públicas. Mas o psicólogo destaca outro ponto de atenção. Aos primeiros sinais de dificuldade, busque apoio. Fazer aquelas coisinhas rotineiras para poder dar conta. Então, realmente, uma alimentação saudável, exercício físico, uma psicoterapia, ou não, uma meditação, ir na igreja, conversar com os vizinhos, ter uma vida social saudável, fazer atividades de lazer, hobbies. Então, isso eu poderia dizer para o básico. Vamos fazer o básico. Depois desse básico não estando muito legal, aí sim eu recomendo buscar um médico, buscar um psicólogo, buscar alguma ajuda extra, né? Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco falamos sobre o envelhecimento da população de São José dos Campos. Volto já. Voltamos com Semana Legislativa. Agora vamos falar sobre educação. Dos 10 cursos de ensino superior mais procurados em 2024 nas instituições privadas, 8 são da área da saúde. Especialistas avaliam que isso é reflexo dos setores aquecidos do mercado. A rotina da Eduarda é assim: notebook aberto, livros na mesa e visitas constantes na biblioteca. A estudante de psicologia está no 4º ano da faculdade e intercala as aulas com estágio. Um dos motivos pela escolha do curso foi o campo de atuação. Quando eu escolhi era a pandemia. Então, na pandemia teve esse boom sobre discussão de saúde mental, a gente estava preso dentro de casa, e aí pela primeira vez a gente se depara com essa questão de saúde psíquica. E para mim foi assim como se encontrar, eu comecei a pesquisar mais. E o curso que a Eduarda escolheu tem chamado a atenção de muitos estudantes brasileiros. Segundo o mapa do ensino superior no Brasil, entre os cursos presenciais, a área de psicologia foi a 2ª graduação com maior número de matrículas no país, perdendo apenas para o direito. Em seguida, estão os cursos de enfermagem e medicina. Se analisarmos o ranking, 3 das 4 graduações mais procuradas são da área da saúde. Eu creio que são vários fatores interligados, socioeconômicos, que impactam nisso dentro da nossa sociedade. Por exemplo, nós tivemos a Covid, os profissionais de saúde tiveram grande importância, um papel de destaque na atenção à saúde pública. Também nós temos aí a questão da longevidade. Então, a população está se tornando idosa e precisando de pessoas da saúde, podendo oferecer mais cuidados de promoção à saúde, qualidade de vida, além dos avanços tecnológicos, que trazem aos profissionais de saúde grandes áreas de atuação, podendo diversificar a sua profissão, atuando de forma efetiva, isso desde que tenha, logicamente, uma excelente formação. Já para as graduações no modelo EAD, de ensino à distância, o curso de pedagogia lidera o número de alunos matriculados, seguido por administração, sistemas de informação, contabilidade e educação física. Em comparação ao ensino presencial, a realidade muda de figura. No EAD, as áreas de ciências humanas e tecnologia lideram a procura pela graduação superior. Oportunidade para muitas pessoas obterem o primeiro diploma universitário.
é importante haver oferta de ensino superior para aqueles que não tiveram a chance antes de fazer ensino superior, o adulto que trabalha, por exemplo. Então, sim, EAD pode ser uma boa alternativa, mas tem que ser uma alternativa feita com qualidade e não simplesmente fazendo, como eu já vi acontecer, um PDF enviado para o celular do aluno e com isso ele faz o ensino superior. Os dados revelam também mudança estrutural no ensino superior. Entre 2013 e 2023, os cursos presenciais registraram queda de 29,1%, enquanto o EAD cresceu 326%. Muito deste impacto é provocado pela tecnologia e transformação digital. Por isso, para o futuro, a projeção é que se criem novos perfis profissionais para o mercado de trabalho. É importante lembrar que nós estamos em plena revolução digital, com o advento da inteligência artificial, que vai substituir muitos postos de trabalho. Osborne e Frey, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford, falam que cerca de 3 bilhões de postos de trabalho estarão extintos em 2030. Evidentemente, novos postos de trabalho vão ser criados, mas eles vão demandar competências muito mais sofisticadas. Essa realidade dos cursos mais procurados também é reflexo dos setores aquecidos do mercado. Com alta demanda, muitos estudantes procuram essas áreas para preencher as vagas disponíveis, e o diferencial está na capacitação profissional, já que as empresas prezam por mão de obra qualificada. Dessa forma, independente do curso ou da área de atuação, levar a sério os estudos é o primeiro passo para conseguir o emprego. O Brasil, hoje, olhando os últimos dados, tem cerca de 22% dos adultos com diploma, de 24 a 34 anos, com diploma de ensino superior. Ainda é muito pouco dado o estágio de desenvolvimento do Brasil. Se nós pegarmos a média da OCDE, é bem acima de 40%, quase 50% dos adultos têm ensino superior concluído, e no Brasil, embora o acesso se ampliou, a taxa de conclusão do ensino superior ainda é baixa. E você sabia que pode doar parte do seu imposto de renda para entidades que necessitam? Para incentivar que a população doe, a Prefeitura de São José lançou a campanha Imposto Solidário nesta semana. Até 6% do valor pode ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Fundo Municipal do Idoso. O imposto de renda também pode ser uma ferramenta de assistência social. Essa é a meta da campanha Imposto Solidário, que neste ano vai contar com a mobilização do poder público. A ação foi apresentada em uma coletiva de imprensa e o objetivo é incentivar contribuintes a destinarem até 6% do valor do imposto devido a instituições que beneficiam crianças e jovens ou idosos. Por exemplo, se você tem um imposto a pagar de R$2.000 e você faz uma destinação de 500, o seu imposto a pagar cai para 1.500, ou seja, o valor que você está destinando abate totalmente do imposto a pagar. E no caso de tiver uma restituição de R$2.000 e você fizer uma doação de R$500, esse valor destinado, ele acrescenta no valor da sua restituição. Então a restituição que era de R$2.000, porque você fez uma doação de 500, vai para 2.500. O encontro contou com a presença do prefeito Anderson Farias, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sheila Tomás, do analista tributário da Receita Federal, Fernando Santos, além dos vereadores Zé Luiz e Marcão da Academia e representantes de entidades sociais. A expectativa do município é ampliar a divulgação de informações sobre o imposto solidário. Participar é fácil, é só demonstrar o interesse durante o preenchimento da declaração. Na declaração do imposto de renda tem uma ficha, doações diretamente na declaração, você seleciona municipal, escolhe a cidade de São José dos Campos e se é para criança e adolescente ou se é para pessoa idosa. O próprio programa vai mostrar até que valor você pode doar, ele faz o cálculo dos 3%. A reunião mostrou que São José dos Campos tinha o potencial de arrecadar R$86 milhões com as doações
reduções vindas do imposto de renda no ano de 2024. Porém, apenas 1.400.000 foram obtidos, o que resulta em apenas 1,71% do potencial alcançado. Para o prefeito Anderson Farias, o trabalho de divulgação sobre a doação será reforçado neste ano para que o valor arrecadado aumente. Realmente a gente conseguiu o máximo possível de divulgar. Primeiro, como é simples você fazer uma doação dessa, ela é simples, segura, você faz através dentro do próprio sistema da Receita Federal, e depois nós também tornarmos todos esses dados e informações de forma transparente. Nós já fazemos isso, fica no site da Prefeitura, no site do fundo, tanto do Fundo do Idoso quanto do Fundo da Criança e Adolescente, essas informações. Só que nós precisamos sair desses ambientes, a gente precisa fazer com que essa informação chegue até as pessoas, porque desta forma a gente consegue também fomentar e incentivar outras pessoas, mais cidadãos, a realmente fazer essa doação. Ao todo, mais de 60 entidades podem ser beneficiadas com os recursos do Imposto Solidário. O valor arrecadado é fundamental para que muitas delas continuem o trabalho de apoio a crianças, jovens e idosos. Segundo a presidente do Fundo Social, a meta para este ano é alcançar pelo menos 10% do potencial da verba de arrecadação com o Imposto Solidário. A gente teve aqui um relato de que 3 milhões financiaram 12 grandes projetos na cidade e com mais 6 milhões financiariam praticamente tudo. Então, assim, eu acho que seria muito importante se a gente pudesse passar dos 2 dígitos, Nós temos potencial. São José é muito perseverante quando ele quer fazer doação, quando ele quer ser solidário, ele é. Então, assim, nós temos capacidade de doação. Vamos nos reunir, vamos fazer uma força-tarefa, passar dos 2 dígitos, passar do 1,71 para 10 ponto alguma coisa. É o nosso sonho de consumo. Os vereadores que estiveram no encontro defenderam o papel da Câmara de ajudar na divulgação da campanha. O Legislativo, com o apoio de todos os parlamentares, pode servir como mais um canal de informações sobre o Imposto Solidário. Quanto maior o valor arrecadado, mais projetos sociais poderão ser realizados na cidade. Por que não, quando você vê que tem centenas de projetos para fazer e muitos não conseguem recursos, e através disso você entender que aquilo que você podia investir a nível federal pode ficar em São José dos Campos. Então eu acho que é um projeto justo, é um projeto que a gente precisa ter a consciência e entender. Não é difícil e nós podemos contribuir ainda mais com as políticas públicas do idoso, da criança e adolescente aqui em São José dos Campos. Então a Câmara ela tem um papel fundamental na questão de acompanhar isso, de propagar essa mensagem, quem sabe de criar novos projetos de lei que fortalece e incentiva a população a investir cada vez mais nessas políticas públicas. Olha, acho que primeiro fazer uma campanha bem forte, pegar todo esse material que foi divulgado aqui hoje, a gente vai passar para todos os vereadores ter conhecimento desse trabalho também, porque o vereador está lá na ponta diariamente com a comunidade, fazendo reuniões, quem sabe devagarzinho, falando ali onde ele atua, a importância desse dinheiro ficar em São José dos Campos e a quantidade de projetos sociais que pode ser beneficiado. Eu creio que dessa forma nós podemos ajudar aí no trabalho. E o número de idosos vem crescendo nos últimos anos. Dados do último censo mostram que a população idosa de São José dos Campos mais que dobrou em 12 anos. Em 2010, o número de pessoas com 65 anos ou mais era de 38 mil, quantidade que saltou para 80 mil em 2022. As outras faixas etárias não apresentaram um crescimento tão expressivo. Inclusive, no grupo de 0 a 14 anos, houve uma redução de 22% para 18%. Os números revelam uma tendência de envelhecimento da população em São José, assim como acontece no país. Dentro desse contexto, especialistas defendem a adoção de políticas públicas, inclusive com investimento em instituições de longa permanência. O Brasil está envelhecendo. Segundo o IBGE, o número de pessoas a partir de 65 anos cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. Hoje, com mais de 22 milhões de pessoas, os idosos representam quase 11% da população brasileira. Nunca, na história do país, essa porcentagem foi tão alta. É um fenômeno mundial, só que aqui no Brasil aconteceu com uma velocidade muito rápida. Em 20 anos nós mudamos a nossa pirâmide, eu falo brincando que virou um quibe, que já não é mais uma pirâmide. E foi mais por causa desse fenômeno mesmo. Menos filhos e as pessoas vivendo mais. A projeção para os próximos anos é de ter mais idosos do que jovens no Brasil.
Entre as razões estão a diminuição da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Esse panorama trouxe uma nova realidade e preocupação, como a população e as autoridades têm se planejado para o futuro. O envelhecimento ele é heterogêneo, quer dizer que nós temos às vezes uma pessoa de 80 anos que corre maratona e uma pessoa de 80 anos acamada, que teve, por exemplo, uma sequela de AVC. Então, assim, vamos atender os dois de 80, mas de formas diferentes. Então, isso vai impactar tudo, impactar a saúde pública, impactar o comércio, impactar o transporte público, a parte de malha viária, tudo vai ser impactado. O envelhecimento traz desafios, mas também oportunidades. A sociedade e o poder público precisam se adaptar para garantir que os idosos tenham uma vida digna. Isso inclui o desenvolvimento de políticas públicas, cuidados com a saúde e até mesmo apoio social e econômico. Envelhecer é caro, não é barato, e então é uma coisa que a gente precisa realmente pensar, políticas públicas. A gente mesmo, né, como pessoa, nossa, quero viver mais, preciso guardar mais dinheiro, começar a se espelhar, nossa, como que eu posso fazer, o que eu posso fazer, vou fazer atividade física, não vou, então é esse tipo de coisa que nós temos que pensar. A preparação para a velhice pode acontecer de diferentes maneiras. A qualidade de vida passa por hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas e da organização financeira. A consciência sobre a renda na aposentadoria é importante e tem ganhado força entre os brasileiros mais jovens. É o caso da Gabriela, que aos 31 anos já entende a importância de se estruturar para o futuro. Hoje a gente tem energia para trabalhar e lá na frente talvez não tenha toda essa energia aqui para trabalhar e para gerar renda, né? Então foi quando eu comecei a fazer essa parte de planejamento financeiro, olhando lá para frente. Dentro deste contexto do envelhecimento, as instituições de longa permanência para os idosos exercem um papel fundamental na rede de apoio. Em São José, são 4 abrigos públicos que fornecem moradia e auxílio 24 horas. Tem também os particulares, como é o caso desta instituição, que há 25 anos funciona na região central e proporciona conforto, segurança e atividades humanizadas. São os residenciais para idosos, públicos ou privados, que são chamados de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Exatamente como essa rede de apoio, como a Casa do Idoso tem, que é essa que passa o dia, que é a creche. Então, vai precisar cada vez mais desse tipo de local e de profissional cuidador. Eu falo que nós vamos ter que ter mais cuidadores de idosos do que babás. O seu Elbert tem 71 anos e adora a convivência no abrigo, onde além de socializar, também cuida do passarinho de estimação, uma forma de manter a mente ativa. É um lugar acolhedor, né? Eu não faço nada de nada, só trato do passarinho, mais nada, o resto fazem tudo por mim, entendeu? Então é tranquilo aqui, muito bom. Envelhecer com dignidade é um direito de todos. Por isso, a palavra-chave para alcançar a melhor idade com qualidade de vida é prevenção. Qual é a média de vida hoje? 80? Tá, com 80 anos, como eu quero estar? Para eu estar bem com 80 anos, o que eu tenho que fazer antes? Então, na verdade, nós temos que trabalhar com a prevenção. Isso em tudo, como a queda de um idoso, como uma desidratação. E o Semana Legislativa fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações do programa de hoje. E para continuar acompanhando as notícias da TV Câmara, nos siga pelas redes sociais. Todas pelo mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.